Jesus, continua, Senhor, a cancelar toda essa informação do maligno, todo o jugo do inferno, todo o jugo das trevas, tudo quanto é casta de invocação de demônios, culto a demônio, ajuntamentos satânicos vindo do norte, sul, leste, oeste, contra mim, contra os meus filhos, contra a minha casa, contra o meu ministério, contra esta live, contra o povo de Deus, contra servos de Deus debaixo da minha autoridade. Eu decreto cancelado pelo poder de Deus e declaro que todos que entrarem por esta live adentro, Senhor, em nome de Jesus, está escrito, todo joelho se dobra. Este é um local santo, Senhor, para programar, para fazer prosperar o teu evangelho. Em nome de Jesus está escrito que todo joelho se dobra, todo joelho que entrar por esta live adentro dobrará o joelho ao nome do Senhor Jesus e confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu cancelo agora mesmo toda a interferência do inimigo, toda a fortaleza dobra os joelhos, sai para fora da sala, eu expulso em nome de Jesus e decreto falência total, frustração, frustrado todo o plano do inimigo contra mim, contra o povo de Deus, em nome de Jesus. Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo amado. Sejam bem-vindos a esta live mais uma vez. Cá estou eu para poder ministrar esta mensagem acerca de rio de autoridade. Muitos no corpo de Cristo não entendem acerca do alinhamento que Deus criou para que haja harmonia e o Espírito Santo esteja em liberdade, e também o líder pela qual ele unge para prestar-lhe serviços, e não só tem autoridade sobre o inferno, sobre o pecado, sobre morte, sobre enfermidades. Então Deus dá um rio de autoridade para que este líder possa operar e cumprir assim a missão. Então o rio de autoridade que Deus derrama sobre os líderes é um instrumento de trabalho. Sem o rio de autoridade não há unção. Sem a unção ninguém consegue cumprir a vontade de Deus, porque é tudo espiritual, tudo se dá espiritualmente e Deus revela pelo Espírito, ensina, treina, e tudo é pelo Espírito. A obra de Deus é espiritual. Aquele que quer conhecer Deus tem que fazer o sacrifício da carne e entrar no mundo do Espírito. Enquanto não entrar no mundo do Espírito, não conseguirá cumprir a vontade de Deus. Amém? Eu cancelo toda a interferência do ocultismo, tudo quanto é casta de operação do inimigo contra esta ministração, para elucidar mais uma vez o povo de Deus, a vontade de Deus. Eu cancelo, destruo agora pelo poder que há em nome de Jesus. Desde que o Senhor Jesus Cristo, Ele me deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. É com poder, esse poder e autoridade que eu invisto contra toda a caixa de fortaleza e ocultismo, todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Dobra o joelho, sai para fora da ação, em nome do Senhor dos Exércitos. E eu declaro que neste canal, todos que entrarem dobrarão o joelho a Jesus Cristo, confessarão Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, acerca do rio de autoridade, vem também falar acerca da irmandade mundial. Amados, como já tinha dito na profecia do dia anterior da semana passada, sejam bem-vindos todos que entrarem, sejam bem-vindos. Amados, venham sempre para esta live com uma esferográfica, com o seu bloco de notas, com a sua Bíblia, que é muito importante que você examine as Escrituras para que não seja enganado. Tenha um bom hábito. Claro que aqui você não vai ser enganado, aqui você está a ser elucidado, ensinado, instruído pelo poder do Espírito Santo, através da sua palavra, e o Espírito Santo está aqui para confirmar toda a sua palavra com sinais, prodígios e maravilhas para aquele que crê, segundo a sua palavra em Marcos 16, 15 a 18. Aquele que crê será salvo. Então os sinais seguirão e o Espírito Santo confirmará. É muito importante que você acompanhe, porque não é só para libertação, mas é para ter conhecimento e agir com sabedoria. Amém? Boa noite, amados. Vão passando, vão partilhando
compartilhando esta live, amados, para que mais e mais pessoas tenham conhecimento daquilo que se está a passar no corpo de Cristo, no mundo do Espírito, para cada um identificar a verdadeira igreja de Cristo, aquela que prega o verdadeiro evangelho, para que todos nós possamos então fazer com que para que o plano de Deus se cumpra na vida de todos nós, amém? Eu oro para todos em nome do Senhor Jesus, todos que estão aqui nesta live, Senhor, no nome de Jesus, eu entrego-os no trono da tua graça, tanto aqui no Facebook como no TikTok, entrego todos no trono da tua graça. Senhor, tu conheces os corações, o meu ex-namorado está preso, mas agora ele já tem outra pessoa, mas eu gostaria de visitar ele. Você acha que, dependendo daquilo que você quer fazer, quais são as suas intenções, mas se ele já tem outra pessoa, com que intenção você o desejaria visitar, se não para causar afronta ao próximo, aquele que já faz parte da sua vida? E será que ele o irá receber? Amada, eu oro e o Senhor tem a última palavra em nome de Jesus, amém? Eu não estou cá para julgar nem condenar, mas para exortar, para que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo para a glória de Deus, amém? Pai querido, em nome de Jesus, a todos quantos estão aqui, Senhor, todos nós temos problemas, não há um justo nenhum sequer, todos pecamos e todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, e por isso, Pai Santo, enviaste o teu Filho para que pela morte na cruz, todos nós fôssemos resgatados, redimidos da maldição da lei. Eu peço em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, Pai Santo, quebra todo o jugo do inferno, das trevas, da maldição, todo o laço do passarinheiro, tudo quanto é operação do inimigo para nos voltar a levar a Egito, Senhor, toda a ignorância espiritual, tudo aquilo que tu sabes, Senhor, que tem constituído uma barreira que entre nós e ti, Senhor, eu oro para que pelo poder do sangue de Jesus caia sobre todos nós, Pai Santo, quebra todo o jugo do inferno, das trevas, da maldição hereditária, em nome de Jesus. Peço o seu Santo Espírito, toca no coração de cada um de nós aqui presente, Senhor. Cada um tem as suas fraquezas, tem os seus anseios, suas mágoas, suas dificuldades, suas limitações, mas o Senhor é poderoso para convencer do pecado, o Senhor é poderoso para nos guiar, nos iluminar, Senhor é poderoso para nos ensinar, corrigir, instruir, Senhor, no caminho do Pai. Senhor, há dois caminhos, Senhor, e a morte e a vida, há céu e inferno, a porta estreita, a porta larga, há o caminho da verdade, o caminho da mentira. Senhor, vem nos ajudar a fazer a escolha certa, Senhor, e dar-nos sabedoria e revelação com relação a todos os problemas que cada um de nós tem com relação a esta pessoa que pediu aqui esta oração. Senhor, dá sabedoria e dá revelação. Se é da tua vontade que ela vá, Senhor, então abre os caminhos para que ela vá e seja feita a tua vontade, que o Senhor seja a pessoa a ministrá-la a palavra certa, Senhor, para produzir frutos do Espírito Santo para a vida, tanto dela como a do ex-namorado, no nome de Jesus. E eu declaro que todas as outras pessoas, seja lá qual for o problema que tenha, Senhor, dá sabedoria para que encontre, Senhor, um caminho, uma saída. Tu és o Deus que abre o caminho onde não há. Tu és o Deus que dá sabedoria a quem não tem. Tu és o Deus que revela a quem está cego. Senhor, abre os olhos do entendimento, Senhor. Um povo sem sabedoria perece, mas quando buscamos a ti em primeiro lugar e a tua justiça, tudo o resto nos será acrescentado. Venha acrescentar a cada um de nós, Senhor, para administrarmos as nossas vidas com sabedoria, com discernimento, Senhor. Dá conhecimento segundo a tua palavra, Senhor. Fala com cada um de nós, dá sonhos, dá visões, dá interpretações de sonhos para que nós possamos saber qual é a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Tu diz na tua palavra, maldição sem causa não há. Se todos os problemas
problemas que cada um aqui tem, Senhor, é devido a alguma maldição. Perdoa os pecados, Senhor, perdoa os seus pecados, perdoa a fraqueza, perdoa a iniquidade, perdoa tudo quanto tem feito, Senhor, que tem entristecido o teu coração. A maldição dos pais, Senhor, justifica, Senhor, a Rude Cruz já nos justificou da maldição do Adão e Eva, e agora, Senhor, aqueles que ainda não têm, Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Senhor, perdoa os seus pecados, toca neles para que eles abram o coração e entreguem-se de corpo, alma, mente, para que o Senhor Jesus entre na sua vida agora e seja Salvador, e posteriormente eles o tenham como Senhor pelo processo da santificação. Toca neles, fala, Senhor, em nome de Jesus, guia, Pai Santo, revela a tua vontade, ensina, Senhor, e abençoa, Senhor. Está escrito na tua palavra: buscai primeiro o reino de Deus, a tua justiça, tudo o resto será acrescentado. Eles estão aqui, Senhor, vieram buscar o primeiro reino, o reino de Deus. Acrescenta-lhe todas as coisas que precisarem, Senhor, em nome de Jesus. Que ninguém saia desta live confundido nem desbaratado, entrando aqui com a singeleza do coração, que ninguém saia confundido e desbaratado. E todos que entraram aqui com um pretexto diferente, que saiam arrependidos, com o coração cheio, contrito e temente a Deus o Pai pelo arrependimento, em nome de Jesus. Amém. Que o poderoso sangue de Jesus continua a quebrar as barreiras, continua a abrir os caminhos, continua a libertar, continua a curar a alma de toda a tristeza, de toda a mágoa, de todo o desapontamento, de toda a angústia, e continua a edificar, Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Edifica, Senhor, nosso coração, nossa mente, nossa alma, é tudo para a tua glória. Tu és o Criador, de ti tudo veio, nós viemos para ti, queremos ir. Ajuda, Senhor, abre os caminhos para que nós possamos chegar até ao último dia, estando aqui para ir contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Eu tenho aqui uma mensagem do TikTok. Diz: some comments in this live were filtered to protect the community's experience. Amado, se alguma coisa que eu tenho dito que te ofenda, faça-me saber. Mas eu acredito que não, porque toda a palavra que eu estou a dizer, estou a orar, amados, é bíblico, e todos que entrarem nesta live já sabem que vem para uma plataforma evangélica, então ninguém pode ficar ofendido com o que eu estou aqui a dizer. A única pessoa que pode ficar ofendida são bruxos anticristos. Então eles estão no lugar certo para arrependerem-se, e se rejeitarem o arrependimento, então estão no lugar errado, podem sair, estão sempre livres, não é? De cada um, Deus dá o livre-arbítrio a todos de escolher quem quer, onde quer estar. Então, nesta live, ninguém é obrigado a estar. Portanto, tudo que eu estou a dizer é para aqueles que quiserem ouvir, e eu não estou a ofender a ninguém. TikTok, eu peço muito perdão, eu peço desculpas, que eu acredito que não estou a violar nada, porque a plataforma é livre. Quem quiser entrar é bem-vindo, mas se não se sente bem, pura e simplesmente tem o direito de abandonar a plataforma. Glórias a Deus. Eu acredito que todos concordam comigo. Como advogada, conheço a lei, e como figura pública, representante de Jesus, eu não estou autorizada e nem posso, tendo temor pela salvação da minha alma, nunca farei nada para ofender ninguém, muito pelo contrário, violar as leis, os protocolos, os direitos humanos de cada um, numa plataforma que nos é dada para podermos propagar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para todo tipo de perseguição que tem me acompanhado, Senhor, esse tempo todo. Senhor, cancela, Pai Santo, em nome de Jesus. Onde há Espírito Santo de Deus, há liberdade. Seu Santo Espírito toca em todos nós. Guia-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, abre os olhos do entendimento, Senhor, unge os ouvidos, Pai, prepara o coração para que ele seja um solo fértil e nós recebamos o teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado,
obrigada, amado João Ivo, muito obrigada a todos que têm contribuído para que esta live fique firme. Em nome de Jesus, eu agradeço porque é tudo mesmo para a glória de Deus. Eu sou serva de Deus Altíssimo e estou cá para promover o reino de Deus, para povoar o reino de Deus em nome de Jesus. Esta mensagem é muito importante, amados. É muito importante porque nós estamos na contagem decrescente para a vinda de Jesus Cristo. Nesta, eu puxo umas mensagens só de reavivamento no Facebook, no TikTok não tenho tido muito tempo, porque ainda não tenho ajudas para divulgar muito, então consoante eu vou podendo, eu vou pondo. O que antes de ontem, eis que o Senhor me falou, que antes de ontem não, foi na semana passada, deixa-me ver onde é que está esta profecia, mas já é tanta escrita que chega a uma altura que perco os fios a meada. Mas eis que o Senhor disse, Marco Paulo foi parar ao inferno. Assim será todos os portugueses, todos os católicos irão também parar ao inferno. E hoje, esta manhã, hoje não, ontem, já passamos da meia-noite, não, hoje, esta manhã eram as 9 horas, pelas 9 horas, o Senhor então me diz, arrebatamento da igreja está próximo, há muita corrupção na terra, os dias serão abreviados, e com relação à mensagem que eu passei a primeira vez, eu fiz lembrar algumas profecias que o Senhor tem me dito, que tem me dado, que vieram exatamente se encaixar com esta última que Ele me deu hoje, amados, é poderoso. Quando o Senhor me diz que se Ele vier hoje, mais do que metade das suas igrejas não subirão. E pediu-me para ler o Apocalipse, e eu constatei que realmente assim é. Só se forem lá ler as cartas às igrejas, capítulo 1 a 3, só 2 igrejas estão prontas para subir. Então você procura a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é mais perseguida do que a igreja de... Todas as igrejas são perseguidas, atenção, mas há umas que, por estarem em países que não aceitam, que não promovem a lei, a religião, então estes direitos humanos são privados, muitos são mortos, as igrejas são mortas, são perseguidas e são queimadas, bem, todo tipo de horror, genocídio, e são vítimas os nossos irmãos. Então a igreja de Esmirna é mais parecida com esta. São presos e por aí fora, presos de consciência. E a igreja de Filadélfia também é muito perseguida, muito mesmo, como todas as igrejas de uma forma em geral, mas esta é a igreja que o Senhor está a recolher no celeiro. Esta é a igreja que o Senhor está a recolher no celeiro. No dia em que ele me disse, eu estava a falar com ele acerca de líderes, apóstolos que naufragaram na fé, entraram em apostasia, e por causa da apostasia, extrema corrupção dos últimos tempos, por causa da ganância, e cobiça ao dinheiro, a fama e por aí fora, implementaram doutrinas fora da vontade de Deus, que é doutrinas de leis de prosperidade financeira, mataram o líder, partiu-se, matou o povo todo. Então eu vou falar com Deus, porque que o Senhor não tira estes e levanta novos, pronto, a conversar com ele, e ele me disse, o Edir Macedo vai parar ao inferno, o Jorge Tadeu é a semente que extraviou. Eu estou a juntar no celeiro. E a igreja que ele está a juntar no celeiro, o celeiro é aqui na terra, amados. O celeiro ele ajunta e depois ele prepara para depois levar as suas igrejas, e as igrejas que ele está a recolher os trigos são as igrejas de Filadélfia. São muitas milhões espalhadas por
todos para os 4 cantos da terra. Esta é a igreja que tem esta e a igreja de Esmirna é a igreja que tem a promessa de salvação e vida eterna nestes finais dos tempos. Se o Senhor Jesus Cristo vier hoje, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia estão prontas para subir. Outras 5 igrejas não estão prontas para subir. E essas igrejas representam todas as igrejas de Cristo aqui na face da terra. E quando ele diz que a multiplicação de iniquidades hoje é de 3 vezes mais do que nos tempos de Noé. E quando ele me diz que todos nós temos um instinto animal dentro de nós, eu sou o leão da tribo de Judá, se eu rugir, a terra treme. Então, quando ele me diz hoje, o arrebatamento da igreja está próximo, há muita corrupção na terra, os dias serão abreviados. Então, amados, faça você este alinhamento destas profecias todas, é ou não é? E lendo o Apocalipse, amados, e tudo que está a acontecer na terra, todas as profecias que ele tem falado pela minha boca estão-se a cumprir de uma forma acelerada. No ano passado, em dezembro, ele começou a profetizar pela minha boca: a água parada não move o moinho, mas eu moverei o moinho. Há muitas videiras secas nas minhas igrejas, no corpo de Cristo, mas eu moverei o moinho. Amados, tem tudo a ver com o que ele está a dizer hoje. Então, preparem-se, amados, porque também ele profetizou pela minha boca este ano. Muitas Ananias e Safiras irão expirar no corpo de Cristo este ano. Muitas Ananias e Safiras irão expirar no corpo de Cristo este ano. Então é para você ver que está tudo em concordância, seguindo este alinhamento as datas com que ele foi me dizendo, que eu tenho tudo compilado com as datas e com as horas, amados. Com esta profecia de hoje, amados, é tremendo. É tremendo e é para ter temor a Deus. E se você quer salvar-se, quer salvar a sua alma, então chegou o tempo de você começar a lavar as tuas vestes no sangue de Cordeiro. E nisto, ele me falou, quando ele falou acerca de há uma profecia já desde 2021 que ele me deu em visão enquanto estava no trono da graça, e que ele me disse para não dizer ainda, não profetizar. Eu não entendi muito, mas na altura ele me disse que era a nova a nova ordem. Eu depois fui investigar um pouco acerca de nova ordem e então entendi. Era uma visão muito grande de vários povos religiosos sentados todos numa mesa redonda, mas gigante. Eram muitos da elite religiosa, mas que não dava para entender quem era quem. E como eu não entendi muito, então ele também não se explicou muito. Mas, amado, isto ficou esquecido, está escrito, mas está esquecido. E não é que ontem, eu quando abro a minha página do TikTok, eis que eu vejo uma mensagem de um pastor que eu gosto muito, sempre que tinha tempo ouvia, mas através do YouTube, não sabia até que ele tinha página do TikTok, mas ontem viu, e eu até distribuí com alguns dos fiéis que estão na minha página. Ele chama-se Pastor Antônio Júnior. Ele é um pastor que prega a verdade com muita autoridade e sabedoria divina e discernimento. Então eu tenho muito apreço por ele, e fiquei a ouvir, amados. Quando ele mostra a imagem, eu tive esse clique e foi me lembrar a visão que o Senhor me deu. E eu achei isso tão sério que está tudo a se cumprir. Quando Deus me diz, Deus me diz, o arrebatamento da igreja está próximo, há muita corrupção na terra, os dias serão abreviados. Eu abro a minha página do TikTok e vejo aquilo. E
Com isto, amados, de tudo que ele me tem dito, e com aquela profecia, o que é que nós queremos mais? Qual prova nós queremos de que Jesus Cristo está às portas, amados? Não, nós não precisamos de mais provas nenhuma. Ou você crê, ou você não crê. Amados, a fé é por ouvir e ouvir a palavra, e ela é liberta quando esta palavra é posta em ação. Se você não praticar a palavra de Deus, você nunca terá uma fé que vai agradar a Deus. Então comece a praticá-la, porque é no praticar que vem a santificação. É no praticar que nós purificamos, que nós cooperamos com o Espírito Santo. É no praticar a palavra que o Espírito Santo nos vai falando, que o Espírito Santo vai nos convencendo mais do pecado, e ele nos vai então lapidando, endireitando as nossas veredas. E enquanto nós não tivermos essa relação, essa comunhão íntima com Deus, para termos essa revelação, para que o Espírito Santo nos revele mais, quanto mais nós crescemos de nível de intimidade com Ele, mais Ele nos revela, mais coisas Ele nos confia, porque Ele vê que nós temos a estrutura espiritual para aguentar, acreditar e praticar e profetizar também para os outros. Enquanto nós não atingimos aquele nível de intimidade, Ele não fala nada, Ele não revela, porque nós não temos estrutura espiritual, nós não temos fé suficiente para aguentar certas informações do espírito. O mundo do espírito é pesado, amado. O mundo do espírito não é informação, não são revelações. Deus vai dar a qualquer pessoa, porque é algo muito sério, e a pessoa, quantas pessoas não têm se suicidado com revelações do mundo do espírito? Porque não tem interpretação, sai, eu te repreendo nos impulsos, em nome de Jesus. Não tem revelação, e não buscam e interpretam da sua maneira, põem em prática, e o que acontece são práticas heréticas, e vão atrair demônios, que são cargas espirituais ilícitas, e acabam por se suicidar. Quantos até mesmo pastores não se suicidam? Muitos. Então é para ver que o mundo do espírito não é para ser administrado ou levado de ânimo leve ou a qualquer maneira. É algo muito sério. Tem a ver também com nossa alma. Nossa alma é espiritual. A nossa alma é espiritual, e nós estamos aqui a tratar da nossa alma. E se você tem apreço, se você sabe o poder de ser alma vivente, é tempo de você então perguntar a você mesmo: onde é que está o teu coração? E qual é o tesouro que você tem dentro do teu coração? Qual é o tesouro? É o mundo ou é Deus? São as riquezas dessa terra? São as portas largas? Tudo aquilo que há no mundo? Ou são as riquezas do céu? O lugar que Jesus Cristo tem lá para você? É a porta estreita, é o caminho, a verdade e a vida. Você escolhe, eu escolhi, cada um faz a sua escolha, porque Deus não obriga ninguém. Mas uma coisa é certa: cada alma que vai para o inferno, o Espírito Santo se entristece. Há tristeza no céu, porque Cristo já nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição por nós, para que as bênçãos do Abraão, para que a salvação e vida eterna viesse até nós. Mas cada vez que nós vamos para o inferno, ele entristece, mas ao mesmo tempo ele diz: malditos sois vós que sois pendurados no madeiro. Então, amados, não te pendures no madeiro. Creia em Deus, creia no Filho, creia no Pai, creia no Filho, creia no Espírito Santo, creia na palavra, creia em Satanás, e nas suas obras, que é ele e as suas obras que estão agora em alta, para que eles tomem posse. É Deus que está a reter, que está a aguentar o anticristo. Por isso é que nós ainda não temos o anticristo na sua plenitude. A paz do Senhor, amados. Sejam bem-vindos aqui no Facebook, no TikTok. Tenha sempre uma caneta, amados. Partilhem esta live, porque nós estamos a falar de escatologia. Nós estamos a falar de
Apocalipse, nós estamos a falar de eventos que vão acontecer, eventos dos finais dos tempos, eventos estes que Jesus Cristo profetizou. Aliás, os antigos já profetizaram, até mesmo Daniel já profetizou, e Jesus Cristo profetizou que tudo que nós tivéssemos que ver seriam os princípios de dores, mas com as profecias que ele me tem dado não são princípios de dores, porque ele mesmo me disse que estamos na contagem decrescente para a sua vinda. Como um ladrão da noite, ele voltará. Nós não sabemos que hora, nós não sabemos quando, o filho mesmo também não sabe quando, mas somente como o ladrão quando aparece, ele não avisa, ele não pede licença. Então assim será a vinda do Filho do Homem. Ele não avisa, nem pede licença, mas aquele que orar, vigiar, se encher do Espírito Santo, se apartar dos caminhos largos, lavar-se no sangue do Cordeiro, se encher do poder de Deus e guardar o seu coração, guardar o primeiro amor, está cheio do óleo do Espírito Santo, da unção de Deus, este subirá. Então, para que você entenda, quando falamos da Irmandade Mundial, estamos a falar do rio de autoridade. Quando Deus diz que todos os católicos vão para o inferno, você pode perguntar: não, mas eu não adoro imagens, não, mas eu não vou a Fátima, Concordo com você. Você pode não fazer nada do que a Igreja Católica faz, mas você continua na Igreja Católica porque você ama o alinhamento, ama a reunião, as palavras, você ama tudo, ainda mais que você não lê a Bíblia, pior um pouco, você ama porque você está aqui acomodado. Você se conformou com um alinhamento, com um rio de autoridade, você já está cativa àquilo. Então, por que eu vou falar do rio de autoridade? É para que você entenda que pelo fato de você não adorar a imagem, não ser participante de outras obras de idolatria deste ministério católico, você bebe deste rio de autoridade. E é aí que eu vou explicar o que é rio de autoridade e o que é Irmandade Mundial, pela qual a Igreja Católica faz parte. Eu fui buscar aqui no Google, diz a Irmandade Mundial representa a união, solidariedade e fraternidade entre todos os seres humanos, independentemente de nacionalidade, raça, religião ou cultura. Neste caso, nós estamos a falar aqui de religião. Significa reconhecer o próximo como igual, irmão, e promover empatia, respeito mútuo, cooperação, muitas vezes baseada na ideia de um parentesco universal ou espiritual. Nesse caso, espiritual. Agora você presta atenção. O que é um rio de autoridade? Um rio de autoridade, Deus, quando chama um líder, vamos ver Jesus Cristo, quando ungiu os primeiros apóstolos, ele quando ressuscitou, lá em João 20, ele quando apareceu a todos eles, aos 11, ele disse, recebei eis que me foi dado todo o poder no céu e na terra, recebei do Espírito, e soprou-lhes do Espírito. E eles foram ungidos como apóstolos, apóstolos dos gentios. Então, esta unção é para confirmar que eles são apóstolos. Mas para eles fazerem a obra, aquela unção era pouca. Por isso que Jesus disse, não saiam do templo, enquanto eu não vos enviar o Consolador. Então, o Consolador é que quando Jesus foi ao Pai, quando eles receberam o Consolador lá em Atos 2, não é? Então ali é que eles foram cheios do Espírito Santo, cheios de autoridade,
O rio de autoridade para os apóstolos é imenso. Claro que há um limite, porque não pode ser igual a de Jesus Cristo. Deus o Pai o deu. Lá em Filipenses capítulo 2 está lá escrito que, pelo facto do nosso mestre ter se sujeito a Deus o Pai em humildade e mansidão e cumpriu tudo em excelência, Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E quando Jesus Cristo diz que eis que me foi dado poder no céu e na terra, então Deus lhe deu autoridade sobre todas as igrejas e lhe pôs como cabeça, como a proeminência do corpo de Cristo aqui na terra. Ele é o Senhor. Fora dele, ninguém rege nenhuma igreja. É ele e só ele. Não é a Maria, não é a Fátima, não é nenhuma outra entidade que o homem faz e coloca como estátua. Deus não habita no templo feito por mãos humanas. Ele habita no templo que somos nós. Ele criou a cada um de nós a sua imagem e semelhança. Nós somos a glória de Deus, nós somos as pérolas preciosas, meninas e meninos dos olhos do Senhor. Nós somos a geração eleita, geração santa, povo adquirido, sacerdotes, reis e rainhas, para irmos e anunciarmos a virtude de Deus. Essa virtude é anunciada pelo Espírito Santo. Quanto mais lugar nós vamos dando a Deus, mais ele nos enche. Quanto mais ele nos enche, nós mais esvaziamos-nos e sujeitando a ele, amados, nós então estaremos cheios da sua plenitude, cheios da sua vontade, e então anunciamos este evangelho, esta virtude do amor de Deus para todos. Então este é rio de autoridade, amados. Quando ele nos enche da sua vontade, ele nos dá um ministério, ele vem com um determinado rio de autoridade para cumprimento desta missão. Sem esse rio de autoridade, nós não conseguimos fazer a obra. E é Espírito Santo quem confirma o ministério com sinais, prodígios e maravilhas. E nisto é aí que se aplica. Isso pode se aplicar em duas vertentes. Pelos seus frutos os conhecereis, não é? Então, há seu tempo, pelos frutos nós conhecemos aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. E nisto, pelos frutos que está à vista, nós sabemos que a Igreja Católica não serve a Deus. Porque se há uma igreja que serve a Deus, ela não libera, ela não permite imagens. A Fátima está ali no coração de Portugal, não é? Um líder de igreja católica mundial, ele representa todos os católicos de todo o mundo, ele não iria se conformar com uma estátua daquela, e Cristo Rei em Almada. Ele não iria confirmar, ou não podemos servir a dois senhores, ou servimos a um, ou servimos ao outro. Mateus capítulo 6, versículo 24. Então, aqui, só ali, amados, está provado que a Igreja Católica não tem o rio de autoridade de Jesus Cristo. E quando uma igreja não tem o rio de autoridade de Jesus Cristo, mesmo que você não seja participante das obras que ela faz, mas você está ali e bebe da palavra, você está a beber deste rio de autoridade. É um rio de autoridade que está morto, está contaminado. É um rio de autoridade que está em apostasia e extrema corrupção dos últimos tempos. Quer você concorde, quer não, você está ali, ouve a palavra, é participante de todos os eventos ou não, você está ali, você está a beber deste rio, você também está morta espiritualmente. Como Deus disse, a Igreja Católica é a Igreja de Laodiceia. A Igreja de Laodiceia é a igreja que Deus vomitou, e urge a Igreja Católica a se arrepender, e se o líder se arrepender, de certeza absoluta que todos os que estão debaixo da sua autoridade, querendo continuar neste ministério, vão se arrepender. Então, por isso é que Deus me levou, eu falo por mim, meu ministério, Deus me urgiu a
a pregar arrependimento ao líder da Igreja Católica para que se arrependa e reforme a Igreja Católica para que Deus tenha a oportunidade de salvar as ovelhas, porque sem o novo nascimento não há não há salvação. Ninguém verá Deus. João capítulo 3. Se a Igreja Católica se está morta, ela honra aos outros deuses, ao Deus de pedra, a Deus de tudo quanto é casta que se compra. Então Jesus Cristo não está lá. O Espírito Santo não está lá. Então quem é que vai convencer o povo do pecado? Por que o povo não se arrepende? Porque não há Espírito Santo. Deus não habita num corpo onde há idolatria. Então o Espírito Santo não vai habitar e o Espírito Santo não vai convencer, porque ninguém está a servir o verdadeiro Deus. Porque de certeza que se estivesse a servir o verdadeiro Deus, com toda certeza que se arrependiam, porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Então a Igreja Católica não tem Espírito Santo. A Igreja Católica está cega, está nas trevas, está na lama, está no vômito. Voltou ao cão, voltou ao vômito, porque, bem, também nunca de lá saiu, porque foi assim ela levantada. E os católicos já estão habituados, sem ofensa, amado. Não estou aqui a ofender ninguém, muito pelo contrário. Eu estou a serviço de Jesus Cristo, eu estou a falar de uma forma simples e clara para que todos aqueles que me ouvirem consigam entender e processar esta mensagem, para entenderem o quão na lama estão, para que não venham a dizer mais tarde, quando baterem de frente com Jesus Cristo no dia do juízo final, não vieram com essa desculpa do inferno: ai, Senhor, eu não sabia. Não, você sabe, porque foi, te digo, Tito, mas você se recusou. Quantas pessoas católicas que eu evangelizei na rua que se recusam, amados, recusam e rebelam a deixar as suas bruxarias, as suas Fátimas, as suas Marias. Ai, o que é ser católica sem a Maria? Ai, Nossa Senhora. Pois é, o Marco Paulo está lá e o Senhor trouxe ele para que eu conte você a história que ele está no inferno. Se você também não quiser lá ir parar, então é o momento de abrir o coração e deixar que ele entre, que ele fale consigo e a convença e você mude de atitude e para que você encontre a Jesus Cristo. Fora disso, você não verá Deus. Então, esta mensagem é para que levar todas as... Eu vou ler aquilo, amados, aquilo que o Senhor Jesus Cristo me ministrou. Eu não tive muito tempo para estudar a fundo, mas como são coisas que eu já tenho bastante conhecimento, então eu disse, não, eu vou passar, porque tenho muitas outras coisas para poder fazer. Não quis deixar isto para amanhã. Então é assim, esta mensagem vai levar todos os católicos que é a igreja que está em apostasia, a entenderem as consequências do fogo estranho no rio de autoridade de Jesus Cristo. A Irmandade Mundial é um fogo estranho. É um fogo estranho, porque já vamos ver o que é um fogo estranho. Então, o que é um rio de autoridade, eu já expliquei de uma forma resumida, mas é para dar a entender o rio de autoridade. Vamos dar o exemplo de um rio. Um rio, quando um rio tem uma fonte, certo? E depois ele tem o seu lençol por onde ele corre, e normalmente tem um local onde ele vai desaguar. Normalmente é no mar. Assim é o rio de autoridade de Jesus Cristo, que vem pelo Pai. O Pai lhe deu todo o poder no céu e na terra, e sobre todas as igrejas do Pai na terra. Ele tem o rio de autoridade, e então ele unge o apóstolo, que é o corpo de Cristo. Ele é cabeça. Ele, quando levanta o apóstolo torna-se corpo de Cristo. Então todos os membros vêm e colam no corpo, para que o corpo leve então a cabeça. O corpo é um canal de passagem para levar a Jesus Cristo. O corpo agora passou a ser a videira. Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele era a videira, mas ele tomou autoridade, o Pai lhe deu autoridade, então ele agora é o lavrador, é o lavrador.
E nós, os apóstolos ou os líderes que ele levantar para estar debaixo da autoridade dele direta, ele me está a dizer, são os apóstolos. Então, estes são a videira. O que é videira? É a palavra. Eles têm a visão. Deus nos dá uma visão e dá-nos também um povo para que essa visão vá e liberte o povo da apostasia de acordo com aquilo que ele dá. E tem que ser implementada do jeito que ele dá. Ele não só dá a visão, mas ele treina em como implementar esta visão. Ele treina como falarmos, como lidarmos com isto e com isso. Isso chama-se a excelência da mordomia dele. Ele nos ensina e nos treina como é que ele quer ser servido e como é que nós também devemos servir ao nosso próximo. E nisto tem uma origem, tem um lençol, tem um fim, onde ele vai desaguar. No corpo de Cristo, o rio de autoridade passou do Pai para o Filho, eu estou a repetir, e do Filho para o seu para o corpo e do corpo para os discípulos. E vai desaguar aonde? Volta para ele, amados, porque isto é uma onda de rio de autoridade. Nós recebemos, damos e vamos outra vez buscar, recebemos, damos, e tudo que Deus nos dá, se nós consagrarmos a Ele, volta tudo para Ele, é onde vai desaguar. Então, o que é uma irmandade? É o que eu já tinha lido, é um fogo estranho. É um fogo estranho. É um fogo estranho, é mistura de visões, né? Porque quando a igreja se associa a outras igrejas de várias denominações, cada um com as suas crenças, cada um com os seus rituais. Então, o teu rio de autoridade que Deus te deu já não é genuíno. Ele já tem misturas de outros rios de autoridade. Então, isso são o quê? É misturas de visões. Deus, quando dá a um apóstolo uma visão, é esta visão que o apóstolo tem que ficar firme para prestar depois contas a Deus. Para depois a Jesus Cristo. Nós temos que prestar contas, que ele vai pedir contas. Então, ele vai pedir, ele vai dizer, eu te dei um rio de autoridade, limpo, imaculado. E você está a prestar-me contas com um rio de autoridade, com tantas misturas de visões. Isso tudo é fogo estranho. Por que é fogo estranho? Fogo estranho porque não foi isso que ele derramou, não foi isso que ele nos instruiu, não foi isso que ele nos ensinou. E isto aqui, o que é a irmandade é o fogo estranho, é mistura de visões para transformá-la numa só visão. Por quê? Porque a ordem mundial que o Senhor hoje chamou de irmandade mundial, ela tem um só objetivo: fundir, transformar, todos venham e transformam só numa visão. Então já não é a Igreja Católica, amados. Se tendo o Papa também assinou acordo, acredito até que seja um dos líderes, então a Igreja Católica já não é só católica, é muçulmana, é todas outras religiões que estão associadas, que assinaram o mesmo acordo de união para transformarem-se numa só igreja, numa só religião, num só rio de autoridade. Então já não é Igreja Católica. Se você acha que você é católico, não, você já não é católico. Você é Irmandade Mundial. Você é a Irmandade Mundial. O Papa de certeza que não te vai explicar isso, mas é isso que é. Porque Deus que criou o céu e a terra e todos nós a sua imagem e semelhança, Ele que vê tudo e todos, os olhos deles percorrem a terra para ver para que ele encontre o fiéis que o sirva. Se ele sonda as intenções dos pensamentos, as intenções dos corações, esquadrinha os rins, amados, quem é ele quando diz? Amados, nós não podemos questionar aquele que era, aquele que é, que há de vir, aquele que tudo o que existe na terra foi feito por ele. Sem ele, nada do que existe teria existido. Então, amados, contra factos não há
argumentos. A Igreja Católica não é Igreja Católica, é Irmandade Mundial. Irmã, isto é muito simples, é muito básico, porque nosso Deus não complica mais. Nós homens é que complicamos tudo. Por isso é que ele me disse, Ana, fale com vocabulários pequenos, reduzidos, simples, para que todos entendam. Todos entendam. Então, e quando juntamos o exemplo de mistura de visões, eu posso dar, se nós misturarmos feijão e arroz, nós queremos feijão, ok. Vamos fazer um guisado de feijão. Sem nada. Cozemos o feijão, mas decidimos pôr lá arroz. O feijão continua a ser feijão? Não. Agora passa a ser o rancho. Pelo menos nós em Santo Tomé damos nome de rancho. Por quê? Porque já é uma mistura de feijão com arroz. Feijão é só feijão, mas quando tem arroz, já não é feijão e arroz. Então nós chamamos de rancho. Então houve uma alteração. Se nós misturamos feijão com milho, já não é feijão só ou milho só, é feijão e milho. Então há mistura de grão. Então é isto que é mistura de visão, e é para que outros entendam, isto é que é uma irmandade mundial, é uma mistura de visões. Então você nunca mais diga que você é católico. Eu estou a explicar assim porque Deus me incumbiu de o fazer. Deus me deu autoridade, tenho rio de autoridade para poder aguentar a carga espiritual que dela advenha, porque o Senhor me sustenta. Se eu não tiver o rio de autoridade de Deus para pregar uma mensagem como esta, amados, a minha cabeça está a prêmio. Está, não é? Nós já sabemos que os apóstolos que pregam que pregam a verdade, têm cabeça ao prêmio 24 horas sobre 24 horas. Só em bruxaria, amado, isso já faz a festa toda. Então é para que você saiba que o rio de autoridade, ele não vem para que nós nos envaideçamos. Ele vem para que nós tenhamos, nós nos posicionemos e entendamos que isto vem com responsabilidade e carga espiritual. Responsabilidade e carga espiritual. E no meio tem que haver temor, tanto com a responsabilidade, tanto com a carga espiritual. Então, o fogo estranho é um pecado. O fogo estranho é um pecado de insubmissão e desobediência. Porque Deus, quando nos manda fazer assim, ou quando Ele institui para poder fazer algo do jeito que Ele quer, e nós vamos fazer diferente, então isto vai afrontar a autoridade dele. Quando ele nos manda, ele nos pede, faça isso, nós temos que fazer tal qual ele pediu, não inventar modas nem estratégia. Quando Deus implementa os seus princípios, tem que ser do jeito dele, não pode ser do nosso jeito. Há coisas que podemos, sim, nesse caso são protocolos, nós podemos violar protocolos, ou seja, ele pede-nos para nos santificar, não é? Ou ele nos pede para jejuar, mas ele, se não especificar a hora de jejum, então nós temos o livre-arbítrio para nós jejuarmos 6 horas e pronto. Mas quando ele diz jejua por 12 horas, então nesse período você não pode violar, porque isso já é um princípio dele, e o princípio dele torna-se lei, e se você violar isso, passa a ser o juízo de Deus, cai sobre você. Então o fogo estranho atrai juízo de Deus. Então a Igreja Católica está debaixo do juízo de Deus. A espada do Senhor está posta à raiz da árvore para cortar, se não se arrepender. Se o Papa Leão não se arrepender, a espada da boca do Senhor está pronta para cortar. Está pronta. Então, a visão do reino de Deus é uma visão do reino celestial e não pode ser misturada com a visão humana, com a visão terrena ou do oculto e outras denominações. É visão de Deus para um ministério, não, nem mesmo outras igrejas, amados. Sabe por quê? Porque quando Deus, eu dou um exemplo meu. Deus me levantou para esta missão. Cada missão tem uma natureza. E eu, se vou
aceitar que pessoas venham e cada um faz aquilo que quer, isto eu vou estar a atrair fogo estranho, porque as pessoas não conhecem a visão que Deus me deu. As pessoas não foram treinadas nesta visão. As pessoas não foram treinadas nesta posição. As pessoas não têm a estrutura espiritual para aguentar a carga espiritual que advém. As pessoas não conhecem as consequências, as implicações da responsabilidade que Deus me incutiu a mim perante o povo que ele deu. Eu não posso permitir, só pelo facto de alguém ser prega bem, mesmo este pastor Antônio Júnior, eu não posso, que eu tenho bastante apreço por ele, eu não posso permitir que eles cheguem e eu dou-lhe o púlpito a qualquer maneira. Não, eu tenho que honrar, eu tenho que pedir permissão ao Senhor Jesus Cristo, se ele permite, mesmo quando ele permite, como a responsabilidade é minha, a visão que Deus deu é para mim, então eu tenho que supervisioná-lo. Eu tenho que supervisioná-lo. Não importa quão poderoso ele seja, mesmo que seja outro apóstolo a vir, amados, e igualmente, mesmo que seja eu a ir, para eu a ser convidada para pregar em algum lugar, eu vou chegar, amados, eu vou perguntar ao líder quanto tempo você me dá o que quer que eu pregue. Então eu tenho que perguntar-lhe como é que ele quer que eu faça, porque aquele lugar é dele, o ministério o Senhor lhe deu a ele. Então ele quem conhece o povo, ele quem conhece a visão, ele quem sabe aquilo que Deus quer para o povo. Então eu não sei nada daquele povo, daquele rio de autoridade que o Senhor deu àquele apóstolo específico. Eu não sei nada, mesmo conhecendo a visão do reino. Atenção, amados. Mesmo conhecendo a visão do reino, mesmo conhecendo e sabendo pregar a mensagem da cruz, eu não tomo por usurpação conhecer todas as visões que o Senhor dá, porque cada um é como cada qual. O Senhor dá treino a cada um de acordo com o seu talento. Amados, todos os apóstolos têm 5 talentos, mas nem todos têm a mesma estrutura. Nem todos têm uma missão específica. Eu dou um exemplo. Quando o Senhor me deu a visão, o sonho em que eu fui escolhida, todos nós éramos 6. Éramos 6. Eu era a única que era mulher no meio de todos os 6. A 7ª pessoa era Jesus Cristo. E estávamos todos sentados com capa de apóstolos. Parecia um anfiteatro de uma universidade. Como eu já estive numa, eu sei como é. E aquilo parecia que nós estávamos numa universidade. E estava o professor, muito ele alto e de uma autoridade, com uma unção, que se vê que é algo fora de normal. E ele também estava vestido de capa, e ele zangou-nos a todos. Muita coisa eu não entendi, mas a última coisa que eu entendi é que ele apontou o dedo a todos e fez assim: todos vós tiveram oportunidade de fazer o melhor. Todos vocês. Mas até agora, a única que ainda está em condições de fazer alguma coisa, ele foi andando para mim e pôs a sua mão direita neste ombro e me disse: és tu, esforça-te e tem bom ânimo. Então, eu olho para todos aqueles homens, nesse caso que eram colegas, estavam sentados ao lado de mim, todos eles pareciam que têm uma unção, autoridade, mas olha quem que Deus foi escolher: uma fracasola. Uma fracasola, quebrada, partida, injuriada, de tudo quanto. Lá está. Deus usa coisas loucas para confundir as sábias. No meio daqueles homens todos, não é? Para esta missão, quem melhor do que um homem? Por isso é que muitos questionam por que Deus está a levantar mulheres para apostolado. O Senhor disse em Marcos 16:15 aos primeiros discípulos: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não especificou se era masculino ou feminino. Ele diz: todos sois chamados, mas poucos são
escolhidos. Se a mulher disse, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, o Senhor vai dizer que não. Nós temos que ser um crente que tem uma mente, o olho do Espírito aberto, amado, para o Evangelho e pararmos de cometer heresias e assim, quando assim fazemos, acabamos por cometer blasfêmia contra o Espírito Santo e acumulamos mais condenação para nós mesmos. Estuda a Bíblia, examine as Escrituras, amado, que está tudo lá. Mulher pode ser apóstola, mulher pode ser aquilo que o Senhor Jesus quiser que ela seja. Nós somos vasos nas mãos do Senhor. Ele é o oleiro, é Ele quem lapida, é Ele quem transforma um vaso de honra em desonra. Ele transforma um vaso de desonra em um vaso de honra. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, está escrito que Ele é poderoso, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e fim. Eu faço todas as coisas novas, assim diz Ele. Que se Ele faz todas as coisas novas, qual é o poder que ele tem ou não tem para transformar uma mulher, fazer de uma mulher numa apóstola? Eu morri 19 vezes e eu sei que eu morri pelo menos 3 ou 4 vezes. Eu sei que eu quando me deitei, eu sabia que não iria acordar. Mas de todas as vezes, Ele me ressuscitou e eu estou aqui para cumprir a missão que Ele quer. E ele diz, nenhum se susterá diante de mim por onde quer que eu for. Isso para provar o quê? Que não sou eu, que é Ele. Por isso é que nós não podemos nos envaidecer com o poder dele, porque é Ele quem cumpre tudo em todos, pelo poder do Espírito Santo. Lá em João capítulo 15, versículo 5, Ele mesmo diz, vós sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que ser humildes a todo tempo durante o exercício do nosso ministério. Os apóstolos têm que ser sempre muito humildes para dar lugar a Deus, para que toda honra, toda glória seja dada somente a Ele e a mais ninguém. E nisto, a visão a visão, o rio de autoridade que Jesus Cristo nos dá não pode ser misturado com a visão humana. É aquilo que eu acabei de explicar. Eu não posso chegar numa igreja e dar a minha opinião, e dar o meu palpite, e dar a minha sugestão. Eu só posso dar se me for perguntado, ou se há uma intimidade entre mim e aquele líder, em que nós falamos um com o outro, exortamos uns com o outro e damos. É diferente, mas quando não há essa intimidade, tem que haver respeito, tem que haver limite até onde nós podemos intervir. E aquele limite é imposto pelo líder que o Senhor treinou, capacitou, provou e aprovou e colocou naquele lugar e deu uma visão. Nós temos, mesmo sendo homólogos, apóstolos, nós temos que respeitar-nos uns aos outros, conhecendo Deus, que Ele é santo, conhecendo Deus, que Ele é soberano absoluto e Ele não se deixa escarnecer. A visão de Deus, a visão do reino celestial não pode ser misturada com a visão terrena, nem com a visão do oculto ou nenhuma outra denominação. A Igreja Católica está misturada com tudo isso. Está misturado com tudo isso. E você ainda crê que você é católico? Você ainda crê que você está salvo? Deus está aqui a provar a todos os católicos de que eles não serão salvos se não se arrependerem, especialmente se o rio de autoridade que está no Papa Leão XIV não for limpo. A fonte do rio de autoridade do Papa Leão não começa dele. Não começa dele. Por quê? Porque ele já está em aliança com outras entidades, com outras denominações. E ali também há obras satânicas, porque há religiões satânicas aqui. Então você não pode esperar que o líder da tua igreja está envolvido com ocultos e várias outras denominações, que o rio da autoridade que começa dele, continue a ser dele e continua a ser limpinho, genuíno e puro. O lençol deste rio está mais contaminado do que qualquer outra casta de peste, amado. Está contaminado com o inferno. Então Deus falou, Ele é o Senhor, e isso será provado àqueles que não crerem. Aqueles que crerem
arrependerem. Então se arrependerão de acordo com o apelo que Jesus Cristo faz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19 a 20, na igreja de Laodiceia. O Senhor intitula a Igreja Católica de Igreja de Laodiceia, para todos se arrependerem. Para todos se arrependerem. O Senhor diz: eis que bato a porta, aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Por quê? Porque a Igreja Católica não está fria nem quente, está morna. Está morna. Então, um exemplo também, outro exemplo de fogo estranho, o fogo estranho se dá por desobediência a uma ordem de Deus. Nós temos aqui em Números 12. Números 12, o que aconteceu? Um resumo rápido. Deus deu autoridade ao Moisés, mas a Miriam e o Arão tomaram por usurpação roubar esse rio de autoridade, acusando Moisés de pecado por ter se envolvido com uma mulher da Etiópia, que é fora do arraial deles. Eles eram hebreus, então ele foi se envolver com uma mulher que era da Etiópia. Então, eles se escandalizaram, disseram que o Moisés pecou, e então engendraram um plano para assumirem eles a autoridade do Moisés. Eles disseram: Deus também não nos pôs por profeta, então nós podemos perfeitamente substituir a Moisés. Ora, quem é que deu de quem é o rio de autoridade, amados? Não é do homem, veio de Deus. E quem é que Deus chamou? Lá em Êxodo 3 está lá escrito: Deus chamou Moisés. Quando Deus chamou Moisés, não estava lá a Miriam, nem estava lá o Arão. Deus, quando chama, depois pondo de parte os primeiros discípulos que foram ungidos diretamente por Jesus Cristo, e também o apóstolo Paulo, que é o último dos apóstolos, que foi batizado diretamente por Jesus Cristo, que ele bateu de frente com Jesus Cristo e foi ungido por Jesus Cristo. Muitos dizem que ele foi ungido por Ananias com imposição de mãos. Não está errado, porque ele teve um encontro real com Jesus Cristo e Jesus Cristo o batizou. Então, Jesus Cristo, para que ele cresça, porque aquilo é quando já viu, ele até ficou cego, não é? Porque Jesus Cristo teve que pregar-lhe aquele susto mesmo, e a glória de Deus cega e mata. Tanto mais que cada vez que Moisés ia ter com Deus no Monte Sinai, Deus tinha que protegê-lo da glória de Deus para que ele não morresse. Deus o protegia. Então, mas com relação ao Saulo, então Deus castigou-lo. Jesus castigou-lhe, bateu-lhe, ele viu a glória de Deus, pum, e ele ficou cego. Então, isto foi o propósito de Deus, e Deus falou ao Ananias para o impor a mão para que ele cresça, porque ao mesmo tempo que Deus falou ao Ananias, Deus também falou ao coração dele que ele iria pregar o evangelho, que ele iria trabalhar para o Senhor. Então, era o Ananias quem iria fazer ele acreditar que ele não está maluco. Não é? Porque quando nós temos encontros reais com Jesus, o Espírito Santo fala, amados, às vezes pensamos: mas eu agora estou a ouvir, como a primeira vez que Jesus falou-me, minha amiga, eu assustei-me. Quem é que está falando? Minha amiga? Eu estou aqui sozinha, essa voz é a voz do homem, o pai do meu filho. Eu na altura tinha dado a luz ao meu último filho, ele tinha uns dias, eu tinha acabado de dar a luz, estava em sofrimento, foi uma cesariana, estava cheia de dores, e quando acordei de manhã, então estava a orar e a louvá-lo, entrei no Espírito. E quando eu entrei no Espírito, de repente eu ouço: minha amiga. Eu abri o olho, eu levei um susto. Minha amiga? Quem é? As minhas filhas foram para a escola. A bebê estava a dormir. O bebê está aqui do meu lado, está a dormir. Quem é que falou? Ficamos assim. Mas depois, quando eu lembrei-me, ele mesmo é que fez-me lembrar que a palavra dele lá em João diz que ele já não nos chama de servos, mas chama-nos de amiguinhos. Eu disse:
é Jesus Cristo, é o Senhor a falar comigo. Ele me chamou de minha amiga. Depois disse, minha amiga? Mas eu estou cheia de pecado. Como é que uma pessoa tão cheia de pecado pode ser amiga? Mas lá está. Ficamos assim naquela coisa. Então o apóstolo Paulo também ficou assim. E para que o apóstolo Paulo não ficasse perplexo nem confundido, então ele incumbiu o Ananias de fazer então esta missão. Então, os outros apóstolos que são levantados espiritualmente. Eu fui levantada eu fui ungida espiritualmente. Eu fui empossada espiritualmente. Eu fui treinada espiritualmente. É tudo espiritual que não dá para estar a contar tudo, amados, porque é muita coisa. Temos que reduzir e focar naquilo que eu estou a vos ensinar hoje. E nisto não foi Arão nem a Miriam que chamaram o Moisés, não foram eles quem treinaram Moisés, foi Deus quem treinou Moisés com o cajado para que ele veja que o rio de autoridade que Deus estava a dar, ele tem poder para poder pisar serpentes, escorpiões, toda a força do mal e fazer milagres com o cajado. Ele tinha que crer em Deus para que isso acontecesse. O Arão e a Miriam não estavam lá. Então, Deus aborreceu-se e chamou-os e disse a eles: eu quando estou a falar com profetas, eu falo por sonhos e falo por visões. E não é assim que eu falo com o meu servo Moisés. O Moisés é o homem mais manso e humilde de toda a face da terra. E eu falo com ele boca a boca. E é para que vocês vejam, isto aplica-se aos apóstolos até os dias de hoje. Por isso que todas as pessoas que interferem numa visão de Deus não está a ofender aos apóstolos, mas está a interferir com o mover de Deus no rio de autoridade dele. Por isso é que Jesus Cristo, quando estava a operar no rio da autoridade do Pai, ele falou acerca de blasfêmia. Ele disse: eu não tenho problema que vocês me insultem, que digam de mim turbas mas contra o meu Pai, contra o Espírito do meu Pai, o pecado de blasfêmia, ele não perdoa. E tanto o Arão como a Miriam foram castigados pela soberba e blasfêmia e irreverência, porque isso iria trazer o que? É fogo estranho, mas Deus protege sempre aquilo que é dele. O rio da autoridade é dele, foi ele quem ungiu Moisés, então ele veio em socorro de Moisés. Por isso é que está escrito: não se mete com o ungido de Deus. É dele. Então, é ele quem, se o ungido está em pecado, é Deus quem lida com os ungidos. Não somos nós. Nós somos levantados como profetas. Nesse caso, o meu ministério de profeta é para isso. Deus me chamou para profetizar contra as igrejas de Cristo em apostasia, começando pela igreja Maná, a seguir a igreja católica. O meu ministério cingiu-se mais nestas duas igrejas, não é? É o rio de autoridade dele, é para cumprir um plano dele, para ele resgatar o povo dele. Aquele que interferir com o mover dele em mim, vai se ver é com ele. Por isso é que eu posso morrer, mas ele me ressuscita. Podem enviar toneladas de bruxaria, ele me vai livrando, porque ele está a proteger algo para libertar o povo dele. Com os interesses de Deus, ninguém brinca. O povo é de Deus. Os líderes têm que entender uma coisa: o povo não é nosso. O povo que se nos for dado é para dar algo de Deus. É promover os direitos humanos de Deus para o povo, para mais ninguém. Amém? Então, aqui também no Números 16, Eldatã, Corã e Abiré, eles levantaram-se contra Arão e o Moisés, dizendo que Deus também os ungiu, que eles também têm sabedoria. Quem é que lhes pôs como líder da igreja para agora ele está a mandar neles? Bem, o que aconteceu? Eles foram abatidos por Deus.
contra os ungidos de Deus, ninguém se levanta. É a autoridade de Deus, é o rei da autoridade de Deus para cumprir um propósito. Temos também aqui em Josué 7, quando o Moisés morreu, Deus levou o Moisés, Deus levantou Josué, mas o povo rebelava-se muito contra o Josué. Contudo, o povo já era um povo rebelde mesmo, né? Já com Moisés era mesmo assim. E quando Deus decidiu dar a vitória não, Deus deu uma missão ao povo para que Deus destruísse, o muro de Jericó e aniquilasse o rei de Jericó e todo o povo por causa da sua muita idolatria. Já viu por que Deus está abominado com a Igreja Católica, com Portugal, com o Manassés de Portugal, né? É a idolatria. Deus, se formos ler o Velho Testamento, a destruição de muitos povos é idolatria, amados. E até os dias de hoje, Deus não parou de fazer o mesmo, só que hoje Deus aplica um método diferente. Deus dá oportunidade para arrependimento, levando muitos Jonas para o Nínive de todo o mundo, né? Para que o povo, os líderes, para o corpo de Cristo e todos os outros se arrependam, né? Então, ele pelo ministério de Josué, Deus destruiu o povo, o rei e toda aquela idolatria do povo de Jericó. Mas uma coisa Deus tinha dito a eles: não tomeis do anátema. Não tomeis dos despojos, que isso vos será por anátema, será pecado. Por quê? Porque eram utensílios de idolatria. É só aquilo que Deus escolheu é que eles poderiam levar. Mas o Acã passou por trás e foi buscar, lá está a cobiça pela fama, dinheiro, e ele passou por detrás, mesmo com a exortação de Deus pelo ministério de Josué. Josué avisou o povo: não tomeis nada que será anátema. Mas ele passou por detrás e foi tomar. Então Deus deu-lhes outra missão de destruírem o povo do Ai. Deus disse que Deus lhes dará o povo do Ai, mas eles, quando foram para guerrear contra o povo do Ai, o que aconteceu? Eles pereceram, tiveram que fugir em debandada e alguns pereceram. Então o Josué, muito desesperado, numa aflição, ele rasgou as suas vestes e cinza e dobrou o joelho, e começou a falar a Deus, a argumentar: por que tu nos disseste que vamos para lá e vamos vencer, que tu nos ia dar o povo nas nossas mãos, mas tu permitiste que fôssemos dizimados? Por que não nos deixaste no Egito para nos trazer aqui, para nos matar? Então Deus disse: levanta-te lá, ó Josué, porque tu estás ali de joelho, põe-te lá em pé. Há anátema no meio de vós. Então aquele anátema, o que foi fogo estranho, é algo que Deus proibiu para não trazerem para meio deles, que é anátema. Mas o Acã, ele passou por trás e foi buscar isto. Então é fogo estranho. Quando assim fazemos, amados, é desobediência. A desobediência em submissão é nossa vontade, é a vontade da carne. Isso constitui-se desobediência. Insubmissão é insubordinação, e isso afronta a soberania de Deus, soberania absoluta de Deus. É uma afronta. Então Deus não perdoa. E nisto, em 2 de Reis também, ali que é a cura do general Naamã, aqui em 2 de Reis, capítulo 5, o Geazi estava em treino. Ele era aprendiz de profeta, estava debaixo da autoridade do Eliseu. E quando o Eliseu curou o general Naamã, o que aconteceu? O general Naamã já foi preparado
para honrar ao profeta se ele fosse curado. Então, como ele foi curado, ele então deu essas honrarias todas ao Eliseu. Mas Eliseu não aceitou nada. Por quê? Porque eram ofertas de idolatria. Porque o general Naamã, ele não era israelita, ele então adorava outros deuses e tudo que ele tinha era consagrado aos ídolos. Então, Eliseu, o profeta, ele recusou aqueles manjares, aquelas ofertas que eram muito boas e muito grandes. E quando ele despediu o general Naamã, o que o Geazi, o seu servo, fez? Passou por detrás e foi buscar, foi persuadir o general Naamã e recebeu estes manjares, estas ofertas. E nisso Deus avisou o profeta. Claro está, eu não sei como é que as pessoas até hoje não creem que Deus fala aos profetas, aos evangelistas, a todos, amados. Se você se consagra a Deus, você se santifica, você ouve a voz de Deus, Deus te guia. A princípio você vai ficar aqui, quem é que me falou, quem é que me falou, quem é que me falou, mas é Ele mesmo. E você, se for ler a Bíblia, você vai confirmar que aquilo que você ouviu é a voz dele, porque tudo é confirmado pela palavra. Então, nisto, o Geazi passou para trás, então ele ficou amaldiçoado. O Eliseu ficou tão abominado com aquele gesto, não só ele passou por detrás e foi a cobiça, mas quando Eliseu perguntou-lhe, ele mentiu, disse que não fez isso, que uma mistura de pecado que abominam a Deus. Então o Eliseu disse-lhe, então, já que você fez isso, então você também fica com a lepra dele. Então, não só o Geazi ficou com a lepra, mas toda a sua família ficou contaminada com a lepra. Lá está, não se pode intervir. O que Geazi fez? Ele interviu com o rio de autoridade de Deus no profeta Eliseu. Ele interferiu, porque se ele não interferisse, ele não iria saber, ele não iria ficar assim. E como ele estava a aprender, mais tarde ele iria aprender por que nós não devemos interferir, porque Deus não explica tudo, amado. Deus, quando nos chama, Ele nos unge, Ele não explica tudo, Ele nos manda fazer. E conforme nós formos sendo obedientes, então Ele vai nos abrindo mais um pouquinho do seu coração e nós vamos ganhando mais intimidade e vamos crescendo mais. E Ele vai explicando às vezes as coisas com antecedência, mas com Deus, amados, obedece primeiro e Ele explica depois. Se então o Geazi, como desobedeceu e foi induzido pela cobiça de torpe ganância, então ele teve como consequências isso. O Eliseu não o perdoou. Como servos ungidos de Deus, nós temos este privilégio. Quando é algo que abomina muito ao Senhor, nós podemos, se nós decidimos perdoar, podemos perdoar. Se nós decidimos não perdoar, nesse caso, algo assim, Deus assina embaixo, mas de uma forma em geral nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus que clama Abba Pai, ou seja, andar em amor e não condenar. No Velho Testamento era assim, mas no Novo Testamento Jesus Cristo nos deixou um mandamento, que devemos amar-nos uns aos outros, amém? Então, perdão é parte do processo. Fogo estranho, também em Levítico, Nadab e Abiú também interferiram no mover de Deus. Quem tinha autoridade era o pai, era o Arão, e eles foram interferir, foram oferecer o incenso que constituísse fogo estranho porque não era ele suposto de fazer isso, era o pai. Passaram por trás e foram fazer, então acabaram sucumbidos mesmo lá no templo. E aqui em Esdras, eu quando estava a começar e Deus me disse Esdras 10, você também pode ler, leia todo aqui, até comece a ler
pelo capítulo 8, que 9. Pode ler o 8 e 9, que é o povo quando veio cativo, o povo israelita quando veio cativo de Babilônia. O povo estava muito envolvido com aqueles povos, não é? Estavam envolvidos com os heteus, os cananeus, que eram povos idólatras. Eles casaram-se, deram-se em casamentos com estes povos, com os cananeus, os heteus, os fariseus, os jebuseus, os amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Já está a ver? Estes povos todos é a ordem mundial. Deus mandou-me ler Esdras 9, Esdras 10. Eu vim ver um bocadinho 9 para ter um background, um conhecimento um pouquinho mais, para entender porque que Deus mandou-me ler o Esdras 9. Esdras 10, então está aqui, é o povo israelita, o povo de Deus, povo que tinha aliança de Deus, aliança com Deus. Eles entraram em aliança com outros povos, casaram com outros povos, e estes povos eram todos idólatras. Então, isto que Deus comparou isto à irmandade mundial, para que todos possam entender o que é uma irmandade mundial, uma ordem mundial religiosa. E é exatamente isso. Isto é fogo estranho, isto é mistura de visões, e Deus não está lá. Espírito Santo não está lá. Então, aqui em 10, e aqui o Esdras, ele já pede a Deus para que perdoe o povo, para que ele pregou arrependimento ao povo, para que o povo se arrependa. Então, o povo se arrependeu para entrar em aliança só com Deus, Deus o Pai Todo-Poderoso. E é isso que o líder da Igreja Católica tem que fazer. Será que vai fazer? Isto é com Deus e entre ele. Não cabe a nós especular, mas, amados, agora a solução é só arrependimento, tal como o povo israelita fez. Negou a todos esses povos, negou a aliança com estes povos, ele negou o contrato, negou a visão numa só, essa mistura de visões. Cada povo, nesse caso aqui, quantos povos são? O povo de Israel e o sacerdote e os levitas não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Vamos ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 povos diferentes. Então, isto é uma mistura de visões, é uma ordem mundial, é uma ordem mundial, uma irmandade mundial. Então, Deus se afastou completamente deles. Deus não está lá. Fogo estranho é tudo aquilo que Deus não permite, que é contrário ao seu mandamento. Princípios e métodos de Deus são métodos que nós devemos ser fiéis, devemos ter temor, reverência, sermos fiéis, sermos íntegros, amando ao Senhor e sendo fiéis, perseverando nisso e cumprindo também o segundo mandamento, que faz parte do primeiro também. Então, o fogo estranho é um pecado de desobediência em submissão à autoridade divina de Deus, e que constitui afronta e abominação à sua autoridade. A irmandade mundial é um autêntico fogo estranho. Eu oro para que o líder católico esclareça ao povo, fale ao povo. Quando ele falar, amado, lembre-se dessa mensagem. Lembre-se dessa mensagem. É um autêntico fogo estranho, em que os seus autores vão ser surpreendidos segundo a promessa do Senhor. Porque todos estão a pensar que podem fazer tudo o que querem com o povo de Deus. Não, o povo é de Deus. A última palavra tem o Senhor. A última palavra tem o Senhor. Eles vão ser surpreendidos aí em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Quando Jesus Cristo se manifestar nos ares, amados, todo o olho o verá. Então, essa irmandade mundial, ela o verá e procurará um lugar para fugir, e não terão. E não encontrarão. Vão ter que encarar.
o grande eu sou, vão ter que encarar o juiz dos juízes, vão ter que encarar toda a soberania total, né? Que eles vão ver que há um só Deus, um só Senhor. Enquanto tiveram oportunidade, Deus deu oportunidade, Deus está dando oportunidade a todas essas irmandades de se converterem a Jesus Cristo. Deus está a dar oportunidade, Deus está a avisar, Deus está a profetizar, Deus está a levar para todos eles conheçam o verdadeiro Deus, verdadeiro caminho, se arrependam dos seus caminhos, mas se não se arrependerem, eles também vão se arrepender, mas já vai ser tarde. Por quê? Porque nós já estamos no quinto selo, amados. Veja a sua Bíblia em Apocalipse, amados, o quinto selo está aberto e o sexto selo é logo a seguir. Por isso é que ele diz que o arrebatamento da igreja está próximo, há muita corrupção na terra, os dias serão abreviados. Nós estamos no quinto selo, do quinto selo para o sexto selo, amados, é um passo. Quando nós não sabemos, como ladrão na noite, Jesus Cristo vai voltar. Então, o selo está aberto, o sexto selo é o raiar do anticristo, é o raiar da ordem mundial. O anticristo é a ordem mundial, são eles, e depois o inferno, ele mesmo vai se levantar e vai dominar tudo e todos que rejeitaram o evangelho, rejeitaram o amor de Deus. Quando o anticristo se levantar, ocupar o lugar de Deus, que é nas congregações dos santos, vai levantar do fundo dos infernos, amados. Então, eles ali vão, em primeiro lugar, eu acredito que eles não sabem com quem eles estão a meter ainda, porque o Satanás, ele mesmo, ele não se apresenta, amados, como ele é. Ele mascara-se de anjo da luz. Então, ele está a enganar a todos. E como ele está a enganar a todos, nenhum deles, nem mesmo estes que estão a afrontar a Deus com essa irmandade mundial, tem a noção de que eles estão a brincar com o inferno. Porque eles, se experimentassem a mão poderosa do Satanás, ele mesmo, eles nunca atentariam ao Senhor Deus, o que criou o céu, a terra e tudo que nele há, e a eles mesmos a sua imagem e semelhança. Então, você prepara-se, amado, porque o raiar do anticristo é a assolação, é o inferno disfarçado, que aqueles que não se arrependerem no sexto selo irão diretamente para o inferno. Então, prepare-se para o arrebatamento se você quer ser arrebatado com Jesus Cristo. Senão, você vai ter que encarar o anticristo. Você vai subir com Deus ou vai ficar com o anticristo? Então, esta é uma escolha sua. Eu convido a entrar na arca de Noé. O Noé pregou, mas todos continuaram a casar-se, dar-se nos casamentos, fornicação, prostituição, idolatria, de tudo quanto é casta. E hoje, nestes finais dos tempos, é a mesma coisa. Jesus Cristo disse, a multiplicação de iniquidades nos dias de hoje é de 3 vezes maior do que nos tempos de Noé. Então, vai acontecer a mesma coisa, mas ele não quer que ninguém se cale, ele quer que todos nós que estamos na seara continuemos a exortar, a proclamar o evangelho do amor, o evangelho da paz, para que o homem se reconcilie com Deus e entre no plano de salvação de Deus, que é na arca de Noé. Amém? A igreja de Filadélfia é uma delas. Então, amados, eu não posso mais alongar. Eu acredito que você já tem o suficiente para entender o que é a ordem mundial, a irmandade mundial, a profecia que o Senhor deu, ela está em alinhamento com tudo que está a acontecer, que estamos a ver em todo o mundo. Já não são princípios de dores, nós estamos a caminhar para os finais de dores. Amém, amados? Eu oro para que você tenha temor do santo nome do Senhor. Eu oro para que você une teu coração ao temor do santo nome do Senhor. Reconheça que Ele é Deus, fora dele não há outro, antes dele nenhum outro Deus se formou, nem depois dele nenhum outro Deus haverá. Ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. Ele determinou a vinda de todos nós, ele determinou o princípio de toda a criação, mas ele também
também tem determinado o fim de cada um de nós e também tem determinado o fim do mundo. Neste mundo, ele diz, não ficará pedra sobre pedra, mas a sua palavra não passará. A sua palavra é viva e eficaz e ela, enquanto estiver aqui na terra, amados, enquanto a palavra do Senhor estiver aqui na terra, enquanto o Espírito Santo estiver aqui na terra para convencer do pecado, da justiça e do juízo, é tempo de você aproveitar, porque quando o dia do anticristo chegar, o dia do arrebatamento chegar, a palavra já não estará disponível, a palavra subirá. Você irá abrir a Bíblia estará vazia, páginas brancas, porque Jesus Cristo, ele é a palavra e a palavra subirá. A palavra, a igreja, a palavra é para os que creem são a igreja, aquela que santificou-se e lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, subirá e a palavra subirá. O Espírito Santo não subirá, mas o Espírito Santo encostará, não moverá uma palha para convencer a ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Este é o momento. O Espírito Santo está em operação, a misericórdia do Senhor está ao rubro, está em vigor. Então é este momento que todos nós temos, todos os moradores da terra têm para se arrependerem e unirem seu coração ao temor do santo nome do Senhor, se não quiserem ir parar onde há pranto e ranger dos dentes de uma forma eterna. Amém, amados? Como um ladrão da noite ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Como ladrão na noite ele vai voltar, Jesus irá voltar. Como ladrão na noite ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Como ladrão na noite ele vai voltar, Jesus irá voltar. Todo olho o verá quando nos vier buscar. Sobre os ares vai parar e com ele vamos encontrar. Bem-aventurado aquele que for achado a servir, para sempre irá viver com ele. O mundo vive na ilusão, não te deixes iludir. Antes da destruição, com ele vamos subir. Como ladrão na noite ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Como ladrão na noite ele vai voltar, Jesus irá voltar, Jesus irá voltar. Eu vou subir, amado, e você? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro para que cada vez mais, Senhor, abra os olhos do entendimento de todos aqueles que ficaram até aqui, têm sido fiéis, Senhor, a esta página, Senhor, em nome de Jesus. Toca no coração de todos para que continue a partilhar estas mensagens, para que o povo, Senhor, que está na porta larga, desperte para a vinda de Jesus Cristo e se aprontem. A noiva do Senhor, a esposa do Senhor, aquela que tem o nome escrito na palma da mão do Senhor, aquela que tem o nome escrito no livro da vida do Senhor, que elas se aprontam, que elas aprontam o vestido, que lavem os vestidos e aprontam para que as vestes estejam brancas, imaculadas, Senhor, e possam subir com o seu noivo que está desejoso de vir. Ele está a reter a ira para não vir a buscar a igreja antes, Senhor, para dar oportunidade para todos se arrependerem. Eu oro, Senhor, para que o seu Santo Espírito continue a convencer a todos para se arrependerem dos seus pecados, arrependerem dos seus maus caminhos, arrependerem-se da vontade própria, do pecado da vontade própria. Parem de contender contra o Senhor, parem de argumentar, de porfiar toda altivez que se levanta contra o plano de salvação de Deus. Pai Santo, deita por terra, cancela, destrói, Senhor, toca no coração do povo, Pai Santo, ajuda o povo a moldar-se, Senhor, a mortificar os membros para a concupiscência da carne, para as portas largas, para o amor ao mundo e toda a sua glória, Senhor, em nome de Jesus, que o poder do sangue de Jesus derramado na rude cruz, que perdoou os nossos pecados, que nos lavou, nos purificou, nos transportou
do reino das trevas para o reino da luz, nos reconciliou com o amor do Pai. Esse sangue poderoso, sangue de vitória, caia sobre todo o povo, Senhor. Continua, Senhor, a limpar, purificar, santificar, regenerar para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Deus abençoe e eu, então, não marco o encontro, mas até breve, se Deus quiser. Um bem-aja, que Deus abençoe em nome de Jesus.